Muita coisa que o pastor eu vou falar hoje aqui, alguns de vocês já me ouviram pregar. Não sei se vocês entendem e compreendem, mas já escutaram. E quando eu entrar neste mérito do que, na verdade, esse texto se refere, o que nosso Senhor quis atingir naquele dia, e obviamente há uma especificação, aí vocês vão entender melhor a razão disso, dele descer e definir o princípio. E a regra específica e final da fé, do que é entendido aqui, do que Deus, na verdade, gostaria de ver no homem e não enxerga. E isso tem que ser definido por ele. Prioridades. Aquilo que se entende por premissa. Bom, primeiro ponto que eu queria falar antes de começar a entrar nesse tema, e é uma das especificações do meu Senhor, é fazer vocês compreenderem aqui que a descida dele aqui nesse mundo, por mais de que tenha sido para todos, não é para todos. Não por uma questão de julgamento divino, mas pela questão do desinteresse do homem de entender isso. Que a dispensação dele, que a descida dele e a dispensação da graça como acesso aos privilégios da graça que Deus concedeu ao homem, tem regras, tem exigências. Que dizemos, aconteceu para todo mundo participar, mas só vai acessar quem obedecer. E quem atingir esses padrões que foram, obviamente, estabelecidos por ele, que é a regra da participação. Alguns de vocês, eu sei que vocês não querem entender assim. A compreensão mais popular e filosófica da coisa é que todo mundo chega, faz como quer e recebe. E não é assim. A redenção não pode ser entendida e compreendida com olhar filosófico. E nem também com isso, com a razão. Os princípios foram estabelecidos por ele. Ele é o dono do acontecimento, ele é o gerente, o administrador da causa, e as coisas devem acontecer da maneira como ele pediu, da maneira como ele falou. Se você é teimoso, você está fora. Se você não aceita, o problema é seu. A dispensação não vai se cumprir em você. E se tratando de desobediência, se algum achou que a salvação chegou, que Deus falou, que Deus operou, é coisa puramente patológica, psicológica, e uma hora ou outra você vai descobrir. Como muitos que enchem a igreja estão vivendo essa realidade virtual das coisas. Para que o acontecimento de Cristo se cumpra na minha vida e na tua, tem que ser como no céu. Assim como é no céu, tem que ser na terra. Ele desceu, a dispensação é ele. Ele deixa claro que esse acesso à graça e a misericórdia de Deus está concedido, porque ele pagou o preço do acesso e da entrada, do homem à graça de Deus. Só que quem quer participar vai precisar se inteirar nesses assuntos que são os padrões e os objetivos e os princípios que ele quer que você atinja. Nós. Esse é o primeiro ponto. Que o que eu vou falar hoje aqui interessa para quem quer ser salvo. Que reforma exatamente esse sistema religioso, que ainda insiste ficar no meio de vocês. De coisas que a tradição pregou, que você acatou, mas que você não conseguiu vomitar para fora. E aí você traz para viver isso no acontecimento redentivo e do Calvário. Então, arruma isso. Porque não vai adiantar. Você vai apresentar o plano, ele não vai aprovar. Que quer dizer que você vai morrer naquilo. E não vai receber nada. Alguns falam que nós somos exigentes. Não se trata de ser ou não exigente. Se trata do que é bíblico. Do que é escriturário. Do que virou escritura, e a escritura é a vida dele. E é a revelação dele. Então não adianta você querer definir, exemplo, que o pastor Daniel é uma pessoa que, quando fala, quando ele prega, ele passa os extremos. Meu objetivo não é o extremo. Meu objetivo não é a exigência. Como pregador, como estudioso da palavra, o meu objetivo é ser exato no que ele foi e no que ele pediu. Se você realmente ouve as pregações
desse ministério e nos acompanha, a gente dá texto para tudo do que a gente fala e trata aqui. Não querendo ser chato, nem insistente, mas bíblico. Porque há uma preocupação de que essa dispensação realmente se cumpra na tua vida por orientação, por conhecimento e obediência. Agora você acha que você entra dentro da igreja, abre a boca, ergue a mão para o céu e a bênção vai cair na tua vida porque o pastor da igreja está pedindo para você? Ou porque você é bonito e cheiroso? Isso não tem realismo, isso não tem lógica. Não tem sensatez uma coisa dessa. Não, mas a igreja lá diz que tem uma autoridade e você sabe que essa autoridade ela não tem. A autoridade da dispensação da graça de Deus no homem, isso é uma autoridade messiânica, não foi passado para a igreja isso, pô. É dele. Tanto que João Batista, quando batizava, já dizia, o batismo do alto é dele. O batismo do céu é dele, pô. A gente batiza vocês aqui na água agora, aqui, mas quem batiza com o batismo da graça, da misericórdia e da redenção é ele. Então não adianta você querer mudar de patrão. Você vai ter que se sujeitar à teologia que ele pregou. E alguns aqui são insistentes, por isso que eu estou falando isso para você. Não me vê com essa baboseira, com essa besteira de que cada igreja pode ter sua teologia. O evangelho é ele. Dá uma salva de palmas para o teu Senhor. Ô pastor, o senhor está sensibilizado por aqueles que são críticos em relação ao Senhor? De forma nenhuma. Nem me preocupo com eles. A minha preocupação são aqueles que entram aqui no cenáculo. Porque o Senhor nos deu você, para cuidarmos de você. Então eu quero deixar uma coisa clara, irmão, não me veja como qualquer outro pregador aqui, como intolerantes. Irmãos, nós somos estudiosos da palavra e queremos chegar a uma perfeição disso, fé. Porque qualquer besteira que a gente fizer debaixo disso, da prerrogativa da vida dele, nós vamos ter complicações de resposta e de busca aqui. Bom, o segundo ponto, que é o que vai ser falado aqui. Como Deus contempla o homem? Bom, como eu disse a vocês, há implicações e padrões. Se nós chegarmos a uma conclusão de quais são os princípios que definem essa contemplação, como Deus enxerga o homem e o que ele quer ver no homem, existem especificações. Essas especificações, elas são detalhadas. Até mesmo dá para você numerá-las, se você quiser. Que Jesus ele foi muito incisivo de deixar claro que quando um homem entra na presença dele e na presença do Deus Criador, é aquela visão e aqueles elementos que prevalecem, que Deus quer ver no homem e que são exigidos dele, homem. E isso da parte de Deus. Mas eu quero levar aquilo. Mas eu quero levar aquilo outro. Ele não fez especificação disso. Por que você está gerando essa doutrina e essa obediência? Não tem nem esse uso, nem esse costume. Ele quer isso. Você tem para oferecer? Custa muito alto. Então cai fora. Por que você vai trazer essa religiosidade para cá? É mais ou menos a resposta bíblica. Mais exata. Não vai funcionar, não adianta. Quando entramos no mérito da contemplação, quando Deus se manifesta, quando Ele se revela, Ele é Ele mesmo, em essência absoluta. O que não muda nem para mim, nem para você. Se esse padrão variar, que eu digo, se você é uma coisa aqui e outra lá fora, então você já tem um problema sério com a fé. Porque ela não vai te aceitar assim, em uma duplicidade. Porque nós vivemos tempos, onde agora eu vou entrar num outro mérito, dessa questão da contemplação, nós vivemos tempos de crise de identidade. Já é até meio escatológico. Porque essa tecnologia que chegou para a humanidade, ela deu condições ao homem de viver essa crise, de se expressar com realidades e com verdades. Vocês já me ouviram falar isso aqui. E muitos de vocês já estão vivendo essa mania, esse vício. De viver dentro dessa vitrine virtual e muitas vezes também social, se apresentando de uma forma que na essência, na realidade, não é aquilo que você é, nem aquilo que você vive. Como a igreja também se tornou esse instrumento, essa máscara
vamos dizer assim, de falsidade. Então essa identidade que eu me refiro aqui, ela está dentro da contemplação. E ela está representada por elementos e valores que Deus implica e exige do homem da fé enxergar nele. E Jesus deixou especificado isso no Evangelho. Não trouxe para cá, nem naquele momento que eu tentei buscar com Jesus. Então você comprometeu a ordem e vai ter problemas com a dispensação. Porque quando ele falou de oração, ele te pediu para orar daquele jeito. E orar com aquele tipo de coração. Ele deu especificações, elementos e princípios para que você, quando atuasse na fé, ou vivesse os acontecimentos redentivos, estivesse planejado e organizado da forma dele, não do teu jeito. Então não reclama se você buscou e não achou nada. E na questão da contemplação, essa identidade, quando se expressa no homem a sua realidade, isso tem que ser verdadeiro. Porque eu me entrei até no mérito da questão da escatologia, do que estamos vivendo na tecnocracia, e é mais ou menos essa realidade. Grande parte das coisas que construímos na vida, vamos chegar numa conclusão de que ela não é verdadeira. E quem se salva aqui e sobe aqui quando Jesus voltar, se isso também estiver na fé? Grande parte do que você construiu dentro da tua identidade social, humana, não é verdadeira. E você trouxe isso para cá. Lá você soube se representar bem e enganar muita gente, mas aqui você não vai conseguir fazer isso. Não é tecnológico. Agora a parada é com ele. E haverão exposições. Se ele se manifestar, o oculto vai ser revelado e ninguém vai conseguir aqui continuar mascarado. Mas na vida tradicional, na vida comum, na vida mais humana, é o que está acontecendo. Já se acostumamos com isso. Parece que tudo isso é uma grande brincadeira. Mas na fé, quando você constrói um castelo de areia, Deus derruba ele. Na fé, quando você constrói alguma mentira, quando você constrói alguma coisa que não é verdadeiro, que não é absoluto, que não é profundo, Deus reprova. Aqui ninguém vai ser artista, aqui ninguém vai conseguir reprovar. Desculpa, aqui ninguém vai conseguir representar uma coisa falsa, algo superficial. Porque a exigência é essa, é que seja de todo o coração. Amém? Então, há um princípio, há um elemento de regra de fé que ele pede para o homem que quando ele vier adorar a Deus, cultuar a Deus, invocá-lo e buscar a sua face, que isso seja debaixo de uma profundidade, de uma verdade, de uma realidade. E o sistema religioso e as tradições interferem que isso aconteça. Porque eles criam meios de enriquecer e aparelhar esse artista, ao invés disso, de dar crentes na fé.